Graça e paz, irmãos e irmãs, que Jesus esteja contigo, falando contigo, agindo através da sua vida também nessa noite, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, esse é o nosso sentimento dessa igreja que, durante esses anos, 3 anos, esteve em boa parte conosco através da cooperação, através da semeadura e das sementes que nos ajudaram a suprir a nossa estadia lá na República Dominicana nesse período de 3 anos. Eu quero aqui saudar e apresentar também meu avô Orlando, está comigo ali, tia Vitória, meus primos Wesley, Cris e Suzane, e também minha esposa linda Lídia, que está aqui também, que você já conhece. Que Deus abençoe. Eu sou assim, onde a gente anda, tem que andar com o povo de Deus junto com a gente, E é um prazer nosso estar com vocês. Cumprimento ao pastor, que Deus abençoe, pastor, o nosso capelão, Há um tempo a gente não se via, Eu tive o prazer de quase estudar com seu filho Gildalt. Gildalt é um pouco mais novo de turma, mas tivemos o prazer de conhecê-lo na Faculdade de Teologia, enquanto eles eram pastores ainda na Rema, naquele tempo ainda da Rema, antes de irem para Caldas Novas. Amados, eu queria rapidamente, projetar aí, não sei se já está no jeito, algumas fotos e alguma coisa a gente não vai conseguir falar, o período nosso aqui é curto, como diz o pastor, você pode pregar até que horas, Uma vez alguém me perguntou, eu falei, você pode pregar, até a hora que você quiser, mas os irmãos têm um costume feio, que às 9 horas eles vão para casa, Eu sei que eu tenho um horário, eu espero que a gente possa falar dentro desse tempo, A gente ficou na República Dominicana 3 anos, até quase 3 anos, até o período de julho, quando foi o período de férias escolares, e também o processo de 3 anos nosso de estada lá seria encerrado. Esse é um período, nós chegamos quase na pandemia, chegamos 21 dias depois, o país fechou, Se nós tivéssemos demorado 1 mês a mais, a gente não teria ido, porque fecharam o aeroporto, fecharam isso aí foi uma ação social que a gente realizou lá. Está vendo um tanto de alimentos, distribuição e etc. para as pessoas que estavam sem trabalhar e não. Isso aí são visitas, que a gente andou visitando algumas igrejas, umas não, sempre 2 domingos por mês eu estava pregando fora, estava pertencendo a uma comunidade, e sempre que a gente era convidado, a gente ia levar a palavra em aniversários de igreja, congressos, treinamentos e etc. em diversas igrejas pelo país. Pode ir passando. Essa é a Assembleia Anual da Igreja, que seria nosso concílio lá. Anualmente lá eles têm esse concílio anual, representado por cada igreja. A gente lá no fundo, a turma do fundão aí, pode passar, Esse é um momento que eles também falam da missão deles e dos relatórios e etc, assim como nós, Aqui a ação social está errada aí, mas esses eram as devocionais esse é o Bispo Cancún, o bispo da Igreja Evangélica Dominicana, que é a igreja metodista no país. Há 100 anos atrás, os metodistas presbiterianos se uniram no país. Esse foi um movimento não só lá, mas em Espanha, outros países, Itália, que se uniram formando uma igreja nacional. Então isso aconteceu em várias partes do mundo. Então todas as segundas-feiras a gente estava lá. Nós ficamos aí 2 anos em Santi Quisqueia, 1 ano e meio mais ou menos, que é uma comunidade que estava mais de 2 anos sem pastor. Nós ficamos lá cooperando com eles na medida da possibilidade. Esse rebanho aí que a gente pôde estar 2 anos, 1 ano e meio com eles, Comunidade bem simples. Isso aí são festas, está errado aí, eu tenho que corrigir, festas da colheita, que são uma celebração. Pode passar a foto, que é o momento que as igrejas lá fazem uma grande celebração pela colheita que Deus deu, Um costume que nós não temos, mas, por exemplo,
sempre nos períodos de junho ou mais ou menos outubro, novembro, é o período da temporada ciclônica no país. É quando então eles oram a Deus para que o ciclone não faça como alguns momentos na história em que destruiu diversas cidades, quando passa ali pela região do Caribe. A região do Caribe é uma região muito quente, então forma as tempestades no mar pela temperatura, o calor do mar, e a partir disso vai gerando a possibilidade de ciclones, e as igrejas realizam essa festa quando as pessoas trazem para a igreja os frutos daquilo que elas produzem em suas casas, como maneira também de dar graça a Deus por estarem vivos, por terem suas casas e ter sua família, assim como nós fazemos, por exemplo, no domingo de ação de graças, em novembro também, mais ou menos semelhante a isso, né? Então, são coisas que eles produzem, né? Muitas comunidades são comunidades do campo, de cidades distantes, né? No campo. Aí uma festa também no campo, e aí com isso eles também, assim como nós fazemos aqui, constroem igrejas, templos, a partir dessas festas e dessas celebrações. É um povo como o brasileiro, um povo alegre, um povo bem simpático, um povo que gosta de muita festa também, assim como nós. As irmãs fazendo um pão, né? Esse pão caseiro tão bom que a gente comia lá também. Isso aí foi um Natal, esses aí são pastores da igreja. A gente teve possibilidade de passar o Natal juntos, né, também. Esses são cultos aí especiais como Páscoa e Ressurreição, uma outra cidade. Esses são momentos que a gente reunia os vocacionados ao ministério para para treiná-los e dar a eles uma formação. Eu dei aula lá também no seminário, né, no período sobre missões. Essa primeira igreja no país, né, destaco isso aí, foi trazido de navio, montada, né, desmontada e montada, né, no lugar pelos ingleses 200 anos antes aí, que foi essa igreja por dentro, né? Até cerca de 100 anos atrás, esses cultos eram feitos em inglês, né? E 100 anos para cá, desde a unificação, a igreja começou a fazer culto também em espanhol, mais espanhol do que inglês agora. Agora basicamente não fala. Mas essas comunidades ainda ao norte do país têm o costume de cantar alguns hinos, estrofes em inglês, baseado na sua tradição. Pode passar. Vocês são aniversário da igreja, né? Essa é a nossa família, sempre uma outra comunidade que a gente levava a ceia sempre quando podia, né? Esses são treinamentos de líderes que a gente ia visitando igrejas, assim como nós temos a Clã, lá também tem a liderança dele, quando a gente falava sobre missões, evangelismos, e passava basicamente o final de semana com eles, né? Seminário, isso é um outro seminário também de evangelismo e discipulado, com pastores de distritos aí, e líderes de juntas de evangelismo de cada igreja, né? Aí uma igreja local também que a gente foi dar treinamento sobre evangelismo e discipulado, né? Aí o nosso retiro, um retiro que eu fiz com pastores no norte do país, de 2 dias, sobre cuidado, sobre pastoreio, sobre não estar só no ministério, não estar essa sensação que a gente tem de fazer muito e produzir ou receber pouco, no sentido de resultados. Isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar no mundo, você perguntar a um pastor como ele se sente, ele vai sentir: me sinto sozinho. Muitas vezes, é uma realidade que a gente trabalha, e assim como você precisa ser cuidado por alguém, o pastor também precisa ser cuidado por alguém, e aí, infelizmente a gente acha que o pastor é o super, né? Não precisa de cuidado. Isso são treinamentos, né? A gente usava os espaços que a gente conseguia, né? Isso é uma casa, líderes de várias faixas etárias da igreja. Esse aí é um grupo também de pastores do norte do país. E sem nossos filhos na integração na escola dominical, também com as crianças da igreja. Isso aí é um evento que a gente fez contra a violência contra a mulher. De 10 mulheres na República Dominicana, 7 são agredidos, quase que sempre em seus casamentos, por seus maridos. Então o tema da violência contra a mulher lá é muito forte. Então é uma coisa, né? Isso aí são algumas fotos que a gente pode passar, e eu acredito que seja isso. Então, só para vocês terem ideia, eu estou correndo aí por causa do nosso tempo, tá? Esse foi o período que a gente esteve lá. Acho que o ponto mais importante
de enfatizar é que o missionário, por que a gente faz missão? Porque Deus é um Deus missionário. Desde o Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus envia, ali Abraão para ser um missionário sobre a terra. Você vai perceber que em vários trechos da palavra de Deus, se não fossem os missionários um dia chegando ao Brasil, não haveria essa igreja. Então o missionário, quando chega numa terra distante, o que ele vai fazer? Tentar, através da vivência, da experiência, tentar entender como essa cultura funciona. Para ver vocês, a gente vai ficando mais velho, precisa dessa coisa aqui chamada óculos, e serve para quê? Para melhorar a visão. Então toda cultura tem uma cosmovisão, ou seja, uma visão, uma lente de como a gente enxerga Deus, como eu vejo Deus. E aí o missionário, primeira coisa que ele vai fazer é conhecer a realidade deles e como eles enxergam Deus. E a partir disso, dentro da vivência nossa, porque os missionários antigamente, eles iam ao nosso país e traziam sua cultura para nós. Chamamos isso de missão por colonização. O que é? Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, a gente vem aqui impor nossa cultura sobre vocês, e a religião é uma maneira de impor, assim como foi feito no tempo de Jesus com a Pax Romana, quando eles levavam o imposto, mas também a maneira de impor sobre eles a cultura. Na missão que nós cremos, é aquela missão que você chega, olha, conhece, e a partir disso, a famosa pergunta do Walmart: o que posso te fazer, o que posso fazer para te ajudar? Quando você está procurando na gôndola um produto, alguém pergunta: eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso estar com você, te orientando em alguma coisa? Então essa é a maneira, e sempre eles têm o Brasil como o país do futebol, o país do carnaval e da mulher. Então esse é o entendimento do dominicano quando olha para a gente. E o missionário também tem a oportunidade de dizer que somos um país de Deus também, um país da graça do Pai, um país que flui o evangelismo, um país que as igrejas estão pregando a Jesus o ressurreto. Então a maneira também do missionário levar o testemunho de como Deus, isso acontece em toda a Bíblia. Se você ler em Atos, por exemplo, você vai perceber que em Atos capítulo 10, quando Pedro vai levar o evangelho a Cornélio, há um choque. Deus manda Cornélio buscar Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, e diz a Pedro: olha, vai lá buscar Simão, e de repente é um choque de culturas que tem ali, que acontece, a ponto de Pedro ter que comer. A visão é para que ele comesse, e ele, como eu vou comer com eles, Então, quando você pergunta qual é a parte mais difícil para o missionário em outro país, é comida. Não é comida, para nós nem tanto. Para nós é a língua, a comunicação, para as crianças é a comida, a parte mais difícil. Adaptar a comida, conhecer a comida, porque a comida tem a ver com a nossa formação, a nossa genética, a nossa gene, Quando a mamãe fazia comida, e então a gente come o arroz, o feijão no Brasil, não é somente por tradição, mas que quando a gente começou a comer, isso tem lembranças afetivas, a gente aprende a comer de maneira também emocional. Então, para a criança, com uma cultura, quando nós chegamos à República, a minha filha mais velha passou 6 meses me amaldiçoando, dizendo: pai, o que nós estamos fazendo aqui? Porque a comida aqui é ruim, o povo fala feio, o povo não sabe conversar, Segundo ela, de 10 anos, o povo não sabia conversar, porque falava estranho, Quando a gente estava saindo da República, ela vem, o último dia que eu fui buscá-la no colégio, ela vem e disse para mim: por que nós vamos embora? Porque nesses 3 anos ela aprendeu a conhecer, a amar as pessoas do lugar. Então não existe cultura ruim, não existe povo ruim, nós somos o povo de Deus, amém ou não? Então não existe lugar ruim para a igreja, não existe lugar. Então eu acredito muito nisso. Nesse domingo dos pais, eu quero dar um abraço em você, pai, pelo seu dia, parabéns pela paternidade, Isso é um privilégio que muitos têm, outros nem tanto, mas a gente pode ser pai biológico, pai afetivamente adotivo, pai de coração, Então seja você. Ontem eu tive um prazer, ontem nós fomos no jogo do Goiás,
né? Estou aqui na Campina, no bairro do Atlético Goianiense, né? Tem mais atleticano aqui, né, Juarez, do que não tem mais, né? Tem mais atleticano? Aqui não é? Aqui tem mais atleticano. Então não vou fazer nenhuma piada porque eu posso sofrer represálias ao final do culto. Mas eu estava no campo ontem, né? Que é um privilégio raro assistir um jogo. Fui levar meu filho ao campo. E no final estava dando... as meninas torcem de uma maneira diferente dos meninos. Meu filho estava triste porque o Goiás estava perdendo de 1-0 em casa. E eu disse assim: se o Goiás tomar 2-0, a gente vai embora. Aí minha filha: tomara que ele tome 2 logo para a gente ir embora, né? Como as meninas são insensíveis ao futebol. E aí quase que eu choro, né? Mas verdade, se tomasse 2 eu ia embora. Já estava quase 40 do segundo tempo. Mas meu filho assim... E aí meu primo foi embora mais cedo, né? Acabou indo com as meninas embora. Mas meu filho não quis ir até o final, né? O Goiás fez empatou, né? E aí depois o meu primo foi embora. Quase na hora, aí foi embora. Aí meu filho falou assim: pai, a gente não pode perder um minuto. Irmãos, eu estava com a vontade de ir embora, vocês não têm noção, cansado. Mas quando um filho pede uma coisa para nós, eu falo: não, pode deixar que eu vou ficar até o último minuto com você. No final do jogo, ele conseguiu uma foto com o jogador do Goiás. Todo feliz: pai, eu tenho uma foto, né? Nem sei o nome do Pedro Júnior, né? Pedro Raul, né? O atacante do Goiás. É verdade, não. Tem muita mulher que é a foto do Pedro Raul, porque ele é bonito pra caramba, né? E meu filho dizendo: pai, eu tirei uma foto com o cara mais bonito do Goiás, né? Eu pensei que era eu que ele ia falar, né? Amado, a paternidade é um privilégio. Eu quero agora passar para a palavra, porque a gente tem pouco tempo. A paternidade, eu queria que você abrisse capítulo 6 de Mateus. Um texto que fala um pouco sobre... eu quero tentar linkar a paternidade com missões. Porque eu preciso falar de missões e eu não queria deixar de falar sobre Dia dos Pais também. Mas eu quero falar sobre a paternidade. Tem a ver com o caráter de quem é nosso pai. Mateus capítulo 6, ele vai dizer um trecho que nós conhecemos bem, que é a oração sacerdotal, que ele diz assim, capítulo 6, versículo 5 em diante. Você pode se colocar em pé, se puder. Se não puder, pode ficar sentado. Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Presta atenção, a seu pai. Que coisa linda. Que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam pelo muito falar, serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Toda a igreja: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, por poder ministrar a Tua palavra. Que a graça de Deus seja sobre nós e que o Senhor fale com o nosso coração.
em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado, amada. Leonardo Boff, uma vez sobre esse texto, ele fez uma mensagem que ele falava sobre o Pai, o Pão e o Perdão. Eu quero aqui fazer uma referência a essas 3 palavras na minha mensagem. O Pai, o Pão e o Perdão. Ele trabalha que a oração sacerdotal, ela tem esses 3 viés: o viés do Pai, o viés do Pão e o viés do Perdão. O Pai na relação do transcendente, dessa relação que a gente tem da adoração, da santidade, aí já é minhas palavras, não a dele. Eu usei só as 3 palavras, agora eu vou falar só sobre o que eu penso. Sobre o transcendente, a adoração que Jesus se refere àquela mulher samaritana, quando ele encontra ela no poço, e ele diz a ela: o que você está fazendo? E ela diz: olha, estou pegando água. Parece uma pergunta muito lógica, muito boba. E Jesus do nada começa a falar de água, e do nada essa mulher se refere sobre o lugar do centro da adoração, por judeus sendo Jerusalém, e para eles, né, o lugar em que estavam, a terra que eles estavam. Jesus, no tema sobre a paternidade de Deus, a primeira coisa que o Pai nos revela sobre o seu caráter, seja ele o caráter de criador, como a Bíblia diz, mas do caráter desse Pai, que João vai referir como um caráter de um Pai de amor. Gosto muito do livro do evangelista João, que ele tem uma maneira e abordagem de João como um evangelista do afeto. É aquele que encosta a cabeça, ou reclina a cabeça no peito de Jesus, quando Jesus diz: um de vocês me trairá, e ele reclina e pergunta: quem será? Quem é o traidor? O João é aquele que tem a visão mais amorosa. Na igreja sempre temos os Joãos da igreja. Quando a gente tem que tomar uma decisão, às vezes aquelas decisões mais de coração, aquele que pesa os 2 lados, né? Quando a igreja não tem João, é um problema, porque ela vira uma igreja do legalismo, da legalidade, da cobrança. Mas quando tem o João dentro da igreja, ele vai dar essa dimensão do aspecto amoroso. E quando a oração que vai começar, ela precede dizendo: olha, quando você for orar, vocês precisam orar de uma maneira secreta, até porque o Pai que te vê em secreto sabe que você está orando a Ele. Ou seja, eu quando criança, quando passava um adulto perto de mim, eu era muito novinho, muito pequeno, e eu fazia assim, né? E começava a orar, e entre os dedos ficava olhando se a pessoa estava olhando para mim ou não. E quando a pessoa me olhava, eu fechava os olhos e fechava a mão também, né? Criança faz isso, né? E a gente fazia isso. A gente tem uma tendência, como filhos, de não entender o caráter do nosso pai. Lucas 15 diz que um pai tem 2 filhos. E esse mesmo pai tem uma relação com esses 2 filhos, e esses 2 filhos têm uma relação totalmente diferente com seu pai. O mais jovem vê o pai como alguém que não lhe dá prazer, assim como o mais velho. Ao ponto dele chegar: pai, eu quero ir embora de casa, me dá a parte da minha herança, que não era de direito dele, ele não era o mais velho. E mesmo assim o pai abre mão, porque o pai tem essa capacidade de, mesmo sendo duro, muitas vezes ele quer que o filho aprenda. Você pode aprender de 2 maneiras: ou você aprende pelo exemplo. O que é aprender pelo exemplo? Quando alguém está fazendo, nós aprendemos pela observação. Você observa e você, então, pelo exemplo, repete. Então, ver e repetir, ver e repetir. À medida que você vai vendo e repetindo, você vai ficando bom no que você está fazendo. Sim ou não? Meu pai, uma vez foi pegar meu pai, uma época, ele teve uma loja de móveis lá no bairro. A vida toda teve restaurante, lanchonete no centro de Goiânia. E um dia minha mãe montou isso, meu pai tinha, e uma pessoa não pagou ele. Ele pegou um violão, que o cara não pagou, não dava conta de pagar, e disse: olha, eu não dou conta de pagar tudo, mas eu tenho um violão para pagar a parte que eu te devo, você quer? Ele chegou em mim, pegou o violão e falou: filho, estamos aqui, aprende a tocar isso agora. Eu peguei o violão e falei: como eu vou aprender a tocar um violão? Nunca tive aula. E ele falava assim: vê e repete.
vê alguém fazendo e faz igual, né? Na vida a gente pode aprender pelo exemplo, vendo e repetindo. Como é que eu sei que as drogas me matam, se eu nunca usei? Como é que eu nasci dentro da igreja, então como é que eu sei que a cocaína mata? Como é que eu sei que a prostituição destrói o casamento? Eu não preciso prostituir para ter o meu casamento destruído. Eu não preciso usar a cocaína ou a maconha para ver que isso afeta meu psíquico, meu mental, meu racional. Eu posso ver muita gente que usa, e aí na minha avaliação racional, eu posso chegar à conclusão que isso não é bom. Sim ou não? Não é assim que a gente vive? Há uma pergunta: por que você está na igreja? Porque meu pai me trouxe aqui. Mas se fosse ruim, você estava aqui? Não, você está aqui porque é bom. Porque Deus é bom. É bom ou não é? Amém ou não? Quem crê que Deus é bom, levanta a mão, né? Quem crê que Deus é mais ou menos, levanta a mão. Não, né? Deus é bom. Então, se você não acreditasse que Deus é bom, você, pelo testemunho da irmã, pelo testemunho do outro, a gente não aguentava as brigas que a gente tem dentro da igreja. Verdade ou não? Na igreja tem briga, sim ou não? Na outra, na nossa não, graças a Deus, aleluia, né? Porque, gente, somos uma caixa de marimbondo aqui dentro. Cada um tem uma visão, cada um tem uma opinião. E juntar num casamento 2 projetos num só, já não é difícil? Imagina juntar 60, 100 num lugar só. Então a gente vai ter problema de relacionamento às vezes. Só que a gente não pode esquecer a paternidade. O filho mais novo um dia se cansou de relacionar com seu irmão, de relacionar com seu pai, e disse: eu quero ir embora. O pai, por sua vez, disse assim: tá bom, não é o melhor caminho, mas vou te liberar. Deu um dinheiro para ele, e diz o texto que acabou tudo, volta para casa um dia arrependido. Parecia remorso, porque ele até melhorou o texto, ele fez o texto e o evangelista repete o texto. Parece remorso. Sabe aquele discurso preparado? Quando você faz, quando o policial quer pegar o cara na mentira, ele fala assim: conta a história. Aí o cara conta a história, ele fala assim: agora conta de trás para frente. Porque de trás para frente a gente vai começar a entrar em contradição se a nossa história não é real. Se é uma história aprendida, a gente vai ter dificuldade de contar. Então, contar a história sobre paternidade de outro irmão é difícil. Cada um de vocês tem uma experiência com o Senhor, e a sua experiência não vai ser igual à minha experiência. Por mais que eu conte, por mais que eu fale, por mais que eu testemunhe, a sua vida com Deus é uma vida que você vai aprender quando você tiver ela, quando você começar a andar com Ele, a caminhar com Ele. Esse filho volta para casa, e o pai o recebe, faz uma festa, e o filho mais velho não aceita isso, e diz: pai, eu estou aqui vivendo como filho e não me sinto filho. Esse é o problema desse filho mais velho. Eu estou aqui, quero festejar com meu irmão, quero festejar com meus amigos, e nem um cabritinho o Senhor me dá. Ou seja, aí o pai declara ao filho: tudo que eu tenho é seu. A paternidade do pai nos dá a herança das nações, nos dá tudo que temos em nosso redor. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Eu venho na igreja, sei que o pai perdoa, mas eu não me sinto perdoado. É a mesma coisa. Tudo que eu tenho é seu, mas você não toma posse do que eu te dou. Tem muita gente que vem na igreja, em vez de gozar a comunhão dos santos, Salmo 133, aquela unção maravilhosa que desce na barba do profeta, do sacerdote, que vai passando por toda a igreja, vai passando a liderança da igreja, vai passando os irmãos, e a gente fala: ó, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união, mas tem dificuldade de ter união, porque é espinhoso demais. Se você é um porco espinho, ou um ouriço, no frio, ou você aprende a lidar com o espinho, ou você morre. Porque no frio eles precisam se juntar, eles precisam se aproximar. Na igreja a gente tem que viver assim, na missão a gente tem que viver assim. Quando eu falo de pai, aí eu quero voltar por pensar no texto. Ele fala que o aspecto da paternidade do pai traz em nós o resgate da adoração
da santificação em Deus, ou seja, da santidade de Deus. É interessante, quando eles vão inaugurar em 2 Crônicas, capítulo 7, o templo, e diz assim: e os sacerdotes ficaram impedidos de ministrar, tamanha era a glória de Deus. Para aí, por que nós fomos impedidos, ou os sacerdotes foram impedidos de manifestar? Porque quando Deus está no lugar, em sua plenitude, nós não precisamos fazer nada, Ele faz. Isaías capítulo 6, quando ele está no templo, e ele está ali buscando a Deus, e ele tem uma visão, e ele fala que havia serafins, com duas voava, com duas asas andava e tal, duas tampava o seu órgão aí, né, a sua especificidade, se é homem, se é mulher, tal, e diz assim, a voz dizia: a quem enviarei Isaías? Eu estou aqui. Mas é interessante que quando você percebe aquela visão, a glória de Deus era tamanha naquele lugar, que ele estava impedido de ministrar como sacerdote. O próprio Deus ministra. Quando a igreja tem a noção de paternidade, a gente aprende a entender que esse lugar é a casa de Deus, e é Ele que tem que ser adorado, sim ou não? Verdade ou não? Quem que tem que ser adorado aqui? Deus. Você veio fazer o que aqui? Adorar a Deus. Você veio buscar a quem aqui nesse lugar? A Deus. A gente tem a mania de querer ser reconhecido. Eu não posso querer ser reconhecido. Quanto menos você souber de mim, melhor. Que tomara que você seja um fiel seguidor de Deus. Hoje a gente está perdendo a vocação da paternidade de Deus. Quando a gente centra a nossa fé no outro. Jesus está dizendo, primeira coisa que vocês têm que aprender quando orarem, vocês não têm que orar para mim, não têm que orar para ídolo, não têm que orar para outras coisas, vocês têm que orar para o seu Pai. Está claro isso aí para nós? Primeira coisa que temos que valorizar é o quê? Que a paternidade de Deus é aquilo que deve ser movido como centro da igreja. É Deus agindo aqui, agindo Deus, quem impedirá? O seu braço em nossa vida, quem impedirá? Então, irmãs, quando eu vejo, ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feito a tua vontade. Ou seja, quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, o reino de Deus se cumpre em nós. Um dos grandes problemas da igreja hoje, não ter recurso, é que ela não está fazendo a vontade do Pai como deveria fazer. Porque se Deus colocou o projeto ou colocou o propósito, o recurso vem da parte dele, mantendo o projeto ou o propósito. Mas quando a gente sofre por fazer algumas coisas que deveriam ser tão fáceis, é porque a gente talvez deveria entender qual é a centralidade do Pai nesse projeto. Será que o Pai será honrado nesse projeto que queremos fazer? Será que o Pai é a pessoa mais evidente desse nosso sonho? Ah, pastor, eu quero comprar um carro. Para que você quer comprar um carro? Para ter mais outro só. Onde que está o projeto do Pai nesse seu projeto? Amado, deixar a cruz e seguir ao Pai e seguir a Jesus, antes de qualquer coisa, é ter clareza de que foi por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu não sou missionário porque Deus me chamou apenas. Eu sou missionário porque o Pai, que ama toda a terra, que tem o seu olhar em todas as nações, e tem o seu olhar em Campinas, e tem o seu olhar em sua família, precisa, no sentido, não no termo humano precisar, mas Ele quer, Ele deseja que seu nome seja conhecido em todas as ruas da cidade. Por isso que Deus levanta missionários, por isso que Deus levanta evangelistas, para que Ele seja honrado. Amado, se essa igreja um dia perder a essência de que estamos aqui por causa dEle, perdemos o significado dessa igreja. Somos tudo menos igreja. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Diga comigo, que Ele cresça, que eu diminua. A segunda dimensão tem a ver com o caráter humano da nossa fé. Porque por mais que a gente venha adorar a Deus, por mais que a gente venha
invocar o nome do Senhor, por mais que a gente venha ter essa relação espiritual entre nós, o transcendente, nós e Deus, existe a dimensão do relacionamento, existe a dimensão do toque. Se nós estamos aqui e não aprendemos a termos a visão como o samaritano mesmo, interessante, que aquela parábola do samaritano, ela é evidente quanto a isso que estamos falando. O sacerdote e o levita foram incapazes de ajudar, por quê? Porque eles passaram de largo. Porque tinham seus compromissos, tinham suas agendas. A gente perdeu a dimensão do toque. A gente caminha nessa sociedade líquida, em que Zygmunt Bauman fala sobre isso, e escreve sobre amor líquido, relações líquidas, casamento líquido. Esse escritor é muito bom. Ele fala que a gente está perdendo a dimensão do tato. Ou seja, hoje estou casado, amanhã não quero estar casado e estar bem. Hoje eu amo, amanhã eu desfaço o amor. Quando a gente fala, quando ele começa a orar dizendo: Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ele tem a ver com a relação do cuidado, a relação do sustento. Isso quer dizer que quando oramos a Deus e adoramos a Deus, a preocupação de Deus não é as nossas preocupações. Dar o pão de cada dia é uma tendência dele. Como ele cuidava do povo no deserto, ele cuida de nós. Então você não tem que preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Deus está cuidando de você e Deus cuidará de você. Você pode dizer amém por isso ou não? Que Deus está cuidando de nós? Eu não tenho dúvidas que Deus está cuidando de nós. Por mais que a gente pense que quem cuida de nós é o governo, a gente faz as nossas políticas, quem cuida de nós é o Senhor. Quem sustenta a nossa casa é Deus. Quem sustenta o teu casamento é Deus. Porque se a base do meu casamento é apenas, vou dizer apenas, mas é importante, o meu amor que eu tenho pela minha esposa, isso vai ser insuficiente. Porque a minha esposa em determinado momento pode se sentir atraída por outra pessoa. Agora, se minha base do meu casamento é o amor do Pai, e por isso eu honro a minha esposa, porque assim como o apóstolo Paulo dizia, se a gente ama a nossa esposa, nós temos que amar como Cristo amou a sua igreja. É a dimensão paternal do Pai. O casamento ele é sagrado, ele tem essa sacralidade, porque em nosso casamento trazemos a presença de Deus em nós. Por isso que a gente vai até o altar, por isso que a gente pede a bênção de Deus no altar. A dimensão do pão, do pão tem a ver com esse sustento. E por fim, a dimensão do perdão. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Você está perdoando os seus devedores? Como é que está aí? Né? A gente vive num tempo em que todo mundo tem razão e poucos estão dispostos a ceder. Já percebeu isso? Não. Encosta um carro no outro no trânsito, já sai o cara gritando e xingando, esbravejando. A gente está muito impaciente. A gente está vivendo um tempo, a gente não tolera o erro do outro. A gente está com dificuldade de entender que o outro também pode cair. Ele está dizendo: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Da mesma medida que sou julgado, que eu julgo, sou julgado. O pastor iniciou o culto dizendo assim, que às vezes a gente semeia e a gente não tem frutos, ou não colhe essas coisas como gostaria. Eu me inspiro muito no agricultor. Se você for pensar bem, quantos agricultores perderam tudo por anos e anos porque não veio a chuva no tempo certo, ou porque a praga consumiu, ou porque veio o gafanhoto. E aí, uma vez eu era pastor de uma comunidade em Morro Agudo, e eu perguntei ao irmão por que ele estava reclamando que tinha perdido quase toda a lavoura. E ele falou assim: pastor, o que você vai fazer ano que vem? Eu perguntei para ele. Ele falou assim: vou plantar. Aí ele falou assim: por quê? Porque uma hora você tem que comer. Eu preciso plantar. Se eu não semear, eu não vou colher. Por mais que foi ruim esse ano, o ano que vem será melhor em nome de Jesus.
Eu vou trabalhar para isso. Então a dimensão do perdão tem a ver com esse aspecto soteriológico de Deus, em que Deus nos salvou, pagou a nossa dívida, foi ao inferno, tirou a chave do diabo, para que a gente pudesse declarar em João 3,16, porque Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu seu Filho por nós, na cruz do Calvário. Porque eu perdoo, porque Ele nos perdoou primeiro. Porque eu amo, porque Ele nos amou primeiro. Pastor, então o aspecto do perdão, ele tem a ver com essa dimensão da libertação, do livramento, da verdade. Por isso que ele fala em João 14,6, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele fala em João 16,12, que conhecereis a verdade nos libertará. É importante você entender que o perdão nos liberta, que a verdade nos liberta. E ele fala em João capítulo 14, é interessante nesse diálogo, que os discípulos estão tristes, porque não estão entendendo a missão de Jesus. Ele está dizendo assim: eu estou indo morrer, daqui a pouco eu não estou mais entre vocês. E aí eles falam para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Você já orou alguma vez, em algum momento da sua vida, talvez numa crise espiritual, ou num momento difícil da sua vida, e tem orado: Senhor, mostra-me a Tua presença, eu quero sentir a Tua presença. Em algum momento da sua vida você já tem orado a Deus e buscado isso, porque nesses momentos, uma coisa que se aposta de nós e se apodera de nós é a tristeza. Quando a gente começa a viver um tempo de julgamentos, quem está certo e quem está errado. Adão, como é que você está? 5 horas da tarde. Adão, cadê você? Adão escondendo. Adão, o que aconteceu, Adão? Não te vejo. E de repente Adão parece com as folhas tampando tudo, dizendo: então, o dia não foi muito bom não. Mas por que você estava correndo de mim? O senhor sabe, né? E de repente a primeira coisa que Adão ele tenta fazer é esconder sua culpa debaixo do tapete da vida de alguém. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então quando a gente entra dentro desse ambiente, aqui a tristeza vai tomando conta da alegria, é importante entender que precisamos virar uma chave, a chave do perdão, a chave da graça. Quando eu vejo o Pai, eu me refiro a alguém que na Bíblia me ensina que a paternidade ela é movida para a salvação. Esse domingo, Dia dos Pais, só estamos aqui celebrando, que seja uma data comercial, mas a história dessa igreja, ou a história da nossa igreja, ou a história do evangelho do mundo, só ocorreu porque um dia o Pai, ele virou a chave. E ele diz: por mais que eles pecaram, por mais que todos morreram, encarece da glória de Deus. Romanos capítulo 3, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Sabemos tudo isso. Por mais que o mundo já é do maligno, ele precisava virar a chave. Envia Jesus para morrer por nós, para que a gente entendesse que salvação é graça, não é merecimento. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque um dia você reconheceu que você não era bom o suficiente e por isso você se converteu para a glória de Deus. Você está aqui porque um dia você entendeu que não podia caminhar sozinho. Você está aqui porque um dia você entendeu que você não era mais órfão. Eu estou aqui pregando a palavra porque um dia eu entendi que eu não era ou não sou mais sozinho. Porque existe um Pai que está cuidando de mim nas mínimas coisas, um Pai que está zelando da minha vida, um Pai que além de zelar, além de cuidar, Ele quer manifestar a glória ao mundo através de mim. Ou seja, João capítulo 14 vai falar que nós ainda faremos obras maiores. Eu quero terminar minha mensagem dizendo: o que seriam essas obras maiores? Ou o que poderiam ser essas obras maiores? De fato, em muitos momentos eu fiquei pensando: poxa, o que eu posso fazer que seria obra maior?
diz que nem os anjos têm o privilégio de evangelizar. Você sabia disso? Evangelizar é um privilégio. Você sabia que abrir a boca e contar a sua história sobre o que Jesus fez com você na vida de alguém é um privilégio que nem os anjos podem fazer ou puderam fazer? Para mim é obra maior. Então muitas vezes a gente fala que a nossa vida é sem graça. Eu não tenho o que falar, Deus, eu não tenho o que manifestar. Amado, a gente tem que sair dessa visão do salvo, sentado e satisfeito. Os 3 S. Eu sempre repito isso porque isso é muito forte para mim. Porque eu conheci a graça, agora estou salvo. Agora eu estou sentado porque estou satisfeito. Amado, é tempo de falar do amor de Jesus às pessoas. É tempo de resgatar a paternidade do Pai nesse mundo, no tempo de hoje. E a pergunta final que eu fiz é: o que seriam essas obras maiores? Quando Jesus morre na cruz e ele fala aquela expressão: em ti, Senhor, entrego todo o meu corpo. Mas interessante que tanto ele quanto Estevão repete. Estevão é mais lúcido, porque Estevão não fala pela revelação ou pela inspiração de Deus. Talvez Estevão fala pela memória e a vivência com Deus e na lembrança que ele tem de Deus, porque ele fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão já repete essas palavras de Jesus: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Paulo fica cego em Atos 9 e Deus dá a Ananias a tarefa difícil de curar a Saulo, Ananias faz a pergunta: mas como é que eu vou curar esse cara? Não é esse que está tirando a vida de todo mundo? Então o Evangelho, ele sempre teve contrastado com a perseguição. O Evangelho sempre teve como contraste a luta. Hoje de manhã eu estava falando na família, né? A gente estava conversando um pouco lá. Quando você vê o Mateus 5, começo, ele fala: bem-aventurados que choram. Hoje nós vivemos um tempo que ninguém quer chorar, porque se chorar, você está frustrado, você é derrotado. Bem-aventurados que são perseguidos por meu nome. A gente quer ser aceito por todo mundo. A gente está errado nisso, porque muitas vezes nós estamos pecando, a gente vê o pecado do outro e seguimos o mesmo conselho, e seguimos a mesma orientação, e estamos nos afundando, porque temos medo que o outro não nos aceite naquilo que a gente pensa diferente. Romanos 12 vai dizer: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Obras maiores têm a ver com a capacidade de a gente hoje, como povo de Deus, como igreja reunida, entender que estamos aqui simplesmente por um único objetivo: de trazer Maranata, ora vem Senhor Jesus, trazer o reinado de Deus, a sua paternidade sobre todo mundo, para que ninguém se perca. Eu fui salvo pela graça maravilhosa de Jesus. Você está aqui por isso, pela graça de Jesus. A graça de Jesus está sobre você. Então feche seus olhos nessa noite. Eu quero orar por sua vida. É um privilégio ser povo de Deus, mas é um privilégio viver como filho. E nessa noite, você como pai, eu quero que você entenda que Deus te chamou para ser um filho, que Deus te chamou para estar perto da sua glória, da sua luz. Queria pedir o irmão do violão aqui, para pegar o violão para mim. Você me empresta um pouquinho? Pode ser? Pega aqui para mim, me ajuda aqui. Eu queria orar por você, porque o nosso propósito aqui, assim como Jesus, em João 14 ele diz: eu venci o mundo, que a gente possa vencer. Você é um vencedor quando você vence com Jesus. Você é uma bênção quando você anda com Jesus. Você é iluminado quando você revela a glória, a graça do nosso Pai. E nessa noite quero convidar você, em nome de Jesus,
fechar seus olhos, falar com seu Pai. Fale com seu Pai. Eu quero convidar você a orar. Você que está aqui porque você é um privilegiado e entende isso, que você foi trazido a esse lugar e você foi resgatado nesse lugar, foi restaurado nesse lugar. Nós estamos aqui para falar do que o Pai tem nos revelado. E hoje é tempo de resgatar a paternidade dele, é tempo de viver a dimensão do pão, do cuidado, que ele cuida de nós, e é tempo de viver a dimensão do perdão. Por sua graça fomos perdoados, por suas pisaduras fomos sarados. Por isso, em nome de Jesus, fale com o Papai do céu. Senhor Deus, Pai. Olha, Pai. Espírito Santo de Deus, revela, Deus, a tua graça em nós. Amado, eu gostaria que você fizesse essa oração em secreto ao Pai. Não espere o pastor orar por você, mas é tempo de você falar com Ele na sua intimidade, no seu íntimo. O Espírito de Deus está aqui porque Ele nos ungiu para pregar as boas novas, curar enfermos, sarar feridas. Mas antes de evangelizar, a gente precisa passar pela dimensão do cuidado, da paternidade, precisamos passar a dimensão de Ele cuida de nós. Precisamos passar pela dimensão do perdão, porque não importa qual seja o meu erro, não importa qual seja o meu pecado, Ele me ama, Ele me quer. Antes de ser missionário na República Dominicana, eu fui missionário um dia no bairro, fui missionário para os meus vizinhos. Antes de ser pastor da igreja metodista, eu fui ovelha. E muitas vezes eu falei com Deus e falava com Deus: Deus, eu quero ser usado para obras maiores. Por isso, Pai, nessa noite, venha revelar a Tua glória em nós. Venha revelar, ó Deus, a Tua graça em nós. E em nome de Jesus, que o Senhor possa encher nosso coração da sua graça. Se existe alguém aqui que não se sente perdoado, que Deus possa perdoá-lo e que ele possa receber pelos olhos da fé o perdão, que ele possa se livrar de toda mágoa, todo ressentimento, de toda dificuldade, e possa entender, Deus, que no dia dos pais a melhor coisa é entender o caráter do nosso Pai, entender o amor do nosso Pai. Esse amor, o salmista disse: se suba ao mais alto céu, tu estás. Se baixo ao mais profundo abismo, tu estás também. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ter essa dimensão com o Pai. Em nome de Jesus eu quero orar, Deus, por essa igreja. Pai, que essa igreja revele nesse bairro de Campinas a graça dele, que possa, em nome de Jesus, estar pronto, dispostas a perdoar, a amar, a viver juntos como família, como comunidade de fé. Pai, porque eu posso dizer, em nome de Jesus, que essa igreja, pelo menos por mim, por minha família, por nossos filhos, foram e têm sido recordados com muito amor. Porque através dessa igreja, nós podemos estar na missão e continuar na missão, se Deus assim permitir, para a glória dele, não importando o lugar, não importando a cidade, para que a glória de Deus se manifeste e a gente possa revelar o caráter de Deus, seja em qualquer língua, em qualquer povo, em qualquer nação. Porque Maranata, vem Jesus, queremos que Jesus volte, mas para isso precisa de pregadores, precisa de ministros do Evangelho, ministros do perdão de Deus, e eu estou à disposição.
E que nessa noite Deus possa levantar homens e mulheres expostos a passar das suas próprias barreiras emocionais e pessoais e dizer: Espírito Santo, usa-me conforme a tua graça e conforme teu amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.